Olá, tudo bom? Saudações a todos. Como é que vocês estão, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa aula de Direito Administrativo. Meu nome é Leandro e vou acompanhar vocês na resolução de algumas questões bem legais que fizemos ontem na sala de aula. O foco de hoje é justamente aplicar tudo que a gente já aprendeu até agora na sala de aula. Vamos juntos praticar e entender melhor os principais pontos da lei de licitação, para que a teoria realmente fique bem clara na hora de resolver as questões. E a importância da resolução de questões é que ela é chave para a gente fixar o conteúdo. Não basta só estudar, temos que colocar o conhecimento em ação. E isso é que vai fazer toda a diferença. O ideal, né, o lado bom da gente estar fazendo essa aula e a gente deixar gravado aqui no YouTube é que vocês podem parar antes de ver a explicação da aula, de ver o gabarito. Vocês podem deixar as dúvidas de vocês no comentário, né? Eu quero que todos se sintam à vontade para aprender no seu tempo. Eu sei que algumas questões podem parecer difíceis, mas calma, com paciência e raciocínio lógico, nós vamos destrinchar esse assunto de licitação, né, de forma parcimônia, passo a passo. A gente vai corrigir junto e aprender ainda mais esse assunto. Agora chega de enrolação e vamos responder as questões sobre essa temática tão importante que é licitação e contratos. Hoje a gente vai fazer questões de licitação, que a lei atual é a Lei 14.133 de 2021, certo? Antes de entrar na primeira questão, eu vou fazer uma breve introdução, né? O que seria licitação? Segundo Di Pietro, né, a licitação ela tem algumas características, como a formalidade, ou seja, é escrita, tem regras a ser obedecida. A licitação, ela procura a proposta mais vantajosa. Lembre-se que a proposta mais vantajosa para a administração, ela vai além da mais barata. Por quê? Porque a mais vantajosa, ela engloba todo o a durabilidade, o ciclo de vida útil do objeto. Então, preste atenção nisso. Outra coisa bastante importante de licitação no tocante à característica, a sua isonomia. A administração ela deve tratar todos os licitantes, né, de forma igual, sem distinção, sem preconceito, proporcionando a todos iguais condições de competição. Quando a administração quer fazer uma licitação, ela lança o quê? Um edital. Aí quem lê o edital vai saber quais são as regras e, atendendo os pré-requisitos, a administração tem que tratar todos iguais, né? E outro princípio básico, segundo o Di Pietro, né, da licitação é o princípio da economicidade, ou seja, a administração vai ter que comprar produtos bons, baratos e que atendam o interesse público. Passadas essas características, vamos responder a primeira questão. Vamos lá. A primeira questão. De acordo com a Lei número 14.133 de 2021, o que caracteriza o processo de licitação? Alternativa A, um procedimento administrativo que visa a escolha da proposta mais vantajosa para a administração pública, garantindo a isonomia e a transparência. É basicamente o que a gente comentou. Então, a resposta correta é a letra A. Vamos ver as demais alternativas. Letra B diz compra de bens e serviços sem a necessidade de concorrência pública. Ora, senhores, a licitação ela tem como característica a, a isonomia, ou seja, vai dar pé de igualdade a todos. Então, quem quiser concorrer, é só se inscrever. Então, uma das características é essa concorrência pública. Então, tá falso.
Letra C, a contratação de serviços públicos sem a necessidade de licitação. Falso. A regra é licitar. Só em casos excepcionais é previsto em lei é que não faz licitação. Então, essa letra C está errada. Letra D, uma negociação direta entre a administração pública e a empresa contratada. Falso. A característica da Lei 14.133 de 2021, que é a lei de licitação, ela prega como regra a licitação, entendeu? Porque senão algumas pessoas do Estado poderiam querer privilegiar conhecidos, colegas, em detrimento de outras pessoas que não têm essa amizade. É por isso que tem que ter a licitação. Para responder a questão número 2, eu vou fazer uma breve introdução. Trouxe até alguns apontamentos aqui no slide para vocês. Não é quando a gente fala em licitação, a gente tem que saber a quem ela é aplicada, né? De antemão, eu esclareço que não é a toda a administração pública, mas sim uma grande maioria da administração. Exemplo, a administração pública direta, há uma autarquia, há uma fundação pública, há fundos especiais, há entidades controladas pela administração. Entretanto, né, é bom frisar que poderes legislativo e judiciário, ele só vai fazer licitação quando tiver na função administrativa. Então, vocês têm que ter bastante atenção, principalmente aí na regra dos poderes legislativo e judiciário, porque às vezes vem a prova cobrando o seguinte: ó, o poder legislativo e judiciário ele tem que fazer licitação em qualquer hipótese, verdadeiro ou falso? Falso. Ele só vai fazer licitação quando tiver na sua função administrativa. Então, a gente já falou a quem é obrigado a fazer licitação. Agora vamos para a exceção: quais pessoas jurídicas que pertence à administração pública que não vai obedecer à lei de licitação. São as empresas públicas e sociedade de economia mista. Por quê? Porque elas são regidas por lei próprias, que é a Lei 13.303 de 2016. Então, quando ela vai fazer uma contratação, um negócio, ela vai usar a lei dela, não a lei geral, que é a lei de licitação. Agora tem um porém, para fins penais, para quem pratica crime, é utilizada a Lei 14.133 de 2021, ou seja, praticou um crime, independente se for uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista, quem praticou aquele crime ali, numa relação de comércio, de contrato, num aluguel de algum bem, ele vai responder para fins penais pela lei de licitação. Passado isso, essa breve introdução, vamos responder aqui a segunda questão. A segunda questão, ela diz o seguinte, né? Ela diz aqui que a Lei 14.133 de 2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação para a administração pública. Quais das entidades a seguir não, ó, destaca esse termo, não são abrangidas por esta lei? Ou seja, das entidades que foram mensuradas aqui no texto, nas alternativas, quais delas não faz contrato através de licitação? Empresas públicas e sociedade de economia mista, que está na letra B. Então, a resposta é a letra B. Você observe que é mais fácil você saber da administração pública quais são os entes que não fazem, que os demais faz. Então, se você saber que uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, ela não aplica a lei de licitação para os negócios, porque ela tem a lei própria, então, as demais entidades que pertencem à administração vai ter que fazer pela lei de licitação. Então, uma autarquia, uma fundação pública, uma administração direta, ela utiliza a lei de licitação. Vamos para a terceira questão, né? Vou ler aqui para vocês. A lei número 14.133 de 2021 abrange os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário. Quando se refere a esses órgãos, a lei aplica-se a eles. Vocês têm que ter em mente que os órgãos do Poder Legislativo e Judiciário só é aplicado a lei de licitação quando esses poderes estiverem nas suas atividades administrativas, estiver desempenhando uma função administrativa. Então, qual é a alternativa? A alternativa letra A. A letra A, ela se encontra nesse conceito aí que a gente acabou de descrever. Quarta questão.
De acordo com o artigo 1º da Lei 14.133 de 2021, não são abrangidas pela lei de licitação. Qual, qual das alternativas abaixo está correta? Você observa que ele quer saber quais, quais das alternativas ah, não é obrigado, mesmo pertencendo à administração pública, a fazer licitação. Então, a gente sabe, pelo que a gente já comentou aqui, que a quarta questão, a resposta correta é a letra B. Empresas públicas e sociedade de economia mista, elas não são regidas pela lei de licitação, são regidas por lei própria, que é a Lei 13.303 de 2016. Vocês vão observando que a partir do momento que você vai resolvendo questões, algumas respostas já é praticamente repetitiva, porque ele só toca nesse ponto. Você entendeu o conceito básico, as características básicas da lei de licitação, a quem ela é aplicada, a quem ela não é aplicada. Aí você vai perceber que as questões vão se tornando fáceis, porque vai se tornando repetitiva. Quinta questão. No que se refere às contratações realizadas em repartições públicas sediadas no exterior? A Lei 14.133 de 2021 prevê que, vamos lá, quando a gente fala de repartições públicas sediadas no exterior, a gente tem que ter em mente o seguinte, que essas, que essas repartições, ela não vai estar no Brasil. Então, ela vai estar no exterior. Então, a gente não pode chegar na casa dos outros impondo regras, né? Até porque os estrangeiros, eles não conhecem a nossa lei. Então, a gente não pode chegar lá impondo regra. A gente tem que respeitar as peculiaridades locais. Entretanto, não é? A gente tem que saber também que a nossa lei de administração ela tem princípios básicos que devem ser respeitados, como o princípio da legalidade, moralidade, publicidade, eficiência. O que eu quero dizer com isso? Que contratações realizadas em repartições públicas sediadas no exterior, a gente vai ter que ter esse bom senso, né? De um lado, a gente vai respeitar as peculiaridades, né? Do, dessa repartição e do outro os nossos princípios básicos. A gente não vai ter como impor, né, que seja feita de acordo com a nossa lei. Então, qual das alternativas abaixo é que apresenta esse conceito? Letra B, né, pessoal? Olha, devem ser observadas peculiaridades locais e os princípios básicos da lei, com regulamentação específica. Letra B. Vamos ver por que não é a letra A. O pessoal está com dúvida aí, né? Olha, deve seguir as mesmas normas e procedimentos estabelecidos no Brasil, sem exceção, como eu disse anteriormente, né? A repartições públicas no exterior não está no Brasil. Então a gente não vai chegar na casa dos outros já mandando, né? Não pode fazer isso. Tem que ter um meio termo. Esse meio termo é previsto na lei, conforme já falei anteriormente. A letra C, porque está errada, não estão sujeitos à regulamentação, sendo competência exclusiva do Ministério das Relações Exteriores. Isso aí não tem nada a ver essa afirmação. Letra D. Devem seguir as normas de licitação da agência internacional responsável pela contratação. Nada a ver. Então, a alternativa que se adequa à pergunta é a letra B. Letra C. Objetivos das licitações. Eu trouxe até aqui um slide para ficar mais fácil de vocês visualizar. A gente sabe que os objetivos da licitação está previsto no artigo 11, né, da lei de licitação, e ela tem três verbos: assegurar, evitar e incentivar. Assegurar o quê? A seleção de uma proposta apta a gerar um resultado de contratação mais vantajoso. Mais vantajoso em que sentido? Mais vantajoso que a contratação não olha apenas o preço, ela olha o ciclo de vida do objeto. Porque a administração pública, ela quer aqueles 3B quando vai contratar. Ele quer que seja um produto bom, bonito e barato, né? E que esses 3B atinjam o interesse público. Outro objetivo é assegurar um tratamento isonômico. O que é que isso quer dizer? Que tratar todos iguais, não é? Sem distinção, sem perseguição. Outra coisa, assegurar uma justa competição, né? Quando ele lança o edital e diz a regra,
Ele está ali dizendo, ó, a regra do jogo é essa. Então, dessa forma, quem se enquadrar naquele perfil, independente do poder econômico, vai estar um competindo com o outro, né? Eu gosto de trazer aquele exemplo do vestibular ou do concurso público. Vai lançar o edital, vai sair, vai dizer quais são os assuntos que estão sendo cobrados, e naquela competição, o que acertar mais questões é que a administração vai contratar. Então, por essa analogia, vocês estão entendendo mais ou menos como o que qual é o objetivo da licitação. Outro objetivo é evitar o quê? Um sobrepreço. O que é isso? Fazer um mau negócio. Evitar preços manifestamente inexequíveis, evitar um superfaturamento. Além disso, o objetivo da licitação é incentivar uma inovação, é incentivar o desenvolvimento nacional sustentável. Quando falar em desenvolvimento nacional sustentável, vocês têm que saber que está relacionado ao meio ambiente. Vamos aqui para as resoluções das questões, certo? A gente está já finalizando aqui, vai ser rápido, mas é necessário a gente fazer esse breve resumo para vocês começarem a ver que o assunto de licitação não é esse bicho de sete cabeças enquanto dizem. Sexta questão. De acordo com o artigo 11 da Lei de número 14.133 de 2021, qual o principal objetivo do processo licitatório? E aí, pessoal, alguém quer dizer? Exatamente, é a letra B. É assegurar a seleção da proposta que gera o melhor resultado para a administração pública, considerando o ciclo de vida do objeto. Verdadeiro. Vamos olhar porque as outras não são, porque as outras são falsas? Letra A, garantir a contratação rápida e sem burocracia. Isso não é uma característica do processo licitatório, é justamente o contrário. Ela impõe regras, impõe formalidades para que todos possam participar e para que tenha transparência, para evitar superfaturamentos, para evitar fraudes. Letra C. Contratar o menor preço possível, independente da qualidade do produto ou serviço. Está errado. Vocês lembram que eu falei, de até um exemplo, que o objetivo era assegurar, o objetivo da licitação era assegurar os 3B: produto bom, bonito, barato e que sirva e que atenda ao interesse público. Então, ela não quer só o menor preço, ela não quer comprar qualquer coisa porque está barato, entendeu? Ela tem que olhar o ciclo de vida do objeto. Letra D, fomentar a contratação de pequenas empresas sem levar em consideração a competitividade. Falso. Né? O objetivo da licitação é fomentar a competitividade. Quem tiver mais preparado vai fechar negócio com a administração. Vamos para a sétima questão. Conforme o artigo 11 da Lei 14.133 de 2021, o que deve ser assegurado entre os licitantes? Alguém quer responder? Isso, a letra B. A isonomia e a justa competição, garantindo igualdade de condições. Verdade, foi até aquela situação que eu passei do exemplo do vestibular. Quando, quando a administração pública ela quer contratar alguém, um servidor, ela faz um concurso público. Por quê? Porque ali vai ser regido pela regra da impessoalidade. Quem tiver mais preparado, quem acertar mais questões, vai ter uma colocação melhor e vai ser convocado. Vamos ver por que as outras questões estão erradas. Aqui diz que é um tratamento desigual para premiar as empresas com mais tempo de mercado. Nada a ver. A licitação ela não veio para pregar a desigualdade, não. Letra C. A preferência por empresas com maior capacidade de execução financeira. Então, quer dizer que a administração só vai trabalhar com quem tem um patrimônio grande? Isso aí não tem nada a ver. O pagamento antecipado dos valores para garantir a competitividade. Negativo. Porque senão a empresa pegava o dinheiro, dava o calote no Estado, e aí como é que fica? Então não tem essa questão de pagamento antecipado, não. Isso aí não é a regra, não. Tá falso. Oitava questão. Qual das alternativas a seguir é um dos objetivos do processo licitatório? E aí, pessoal, alguém quer comentar? Isso, letra B. Evitar a contratação com sobrepreço, que seria uma contratação ruim, ou com preços manifestamente inexequíveis, além de prevenir superfaturamentos na execução do contrato. É justamente isso que está lá no artigo 11, né, que trata dos objetivos da licitação. Vamos olhar aqui
as demais questões. Letra A. Garantir que todas as contratações sejam realizadas a preço de mercado, sem necessidade de avaliação técnica. Pelo contrário, o que está tornando errado aí é essa sem necessidade de avaliação técnica. A depender do que esteja contratando, se tiver condições, é bom fazer uma avaliação técnica para ver se o produto que a pessoa está oferecendo através de uma licitação para a administração pública é um produto de boa qualidade, se é um produto que tem um ciclo de durabilidade boa. Então, essa questão aqui dizer que é dispensável, que não tem necessidade de avaliação técnica em todas as contratações, isso torna errado. Letra C. Exigir que todas as pessoas Minto. Exigir que todas as propostas de licitação sejam iguais em termos de preço e qualidade. Aí não ia ter concorrência. Se fosse dizer, eu quero o preço X, como é que ia ter a concorrência? Então isso aí está falso. Permitir a negociação direta com fornecedores sem necessidade de licitação. Pessoal, a administração pública, a regra é licitar. Só em casos excepcionais previstos na lei de licitação é que não é feito. E a alternativa D aqui está dizendo justamente ao contrário. Então, gostaria de agradecer a todos aqui pela atenção, pela participação, né? Coloca aí nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês querem que a gente faça um conteúdo sobre determinado assunto, né? A gente não esgotou aqui o conteúdo de licitação, a gente só fez uma breve interação através de questões. E depois eu vou fazer outros vídeos falando sobre outros assuntos de licitação. Eu resolvi fazer um vídeo curto para não ficar tão longo, certo? E para a gente aproveitar ao máximo esse conteúdo. Então, saudações a todos. Eu vou aqui finalizar a aula, certo? Estou aqui finalizando a aula. Um excelente dia a todos. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Parou.